Olá! Hoje nós vamos falar sobre a correção do FGTS. É um tema bastante comentado aí nas redes sociais, na televisão, porque teria julgamento aí no Supremo Tribunal Federal amanhã, no dia 13, mas esse julgamento foi adiado. Então, muito se pergunta sobre a ação do FGTS, se ainda deve ser distribuída ou não, o que é essa ação do FGTS. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui com vocês para deixar você muito bem informado. Se você quer saber então quais são os documentos necessários para que você ingresse com essa ação, eu já te convido a ficar até o final desse vídeo. Meu nome é Alcileia Fernandes Rodrigues, sou advogada e aqui eu tento te deixar muito bem informado sobre os seus direitos. Se não é inscrito no canal, já vou pedir então para você se inscrever. Se gostar desse vídeo, curtir, compartilhar aí com o maior número de pessoas que você puder e não esquecer aí de apertar o sininho para ativar as notificações e receber todos os meus vídeos. Então vamos lá, correção do FGTS. Bom, antes de mais nada, é importante que você saiba que o FGTS ele funciona como uma espécie de poupança. Todo mês o seu empregador recolhe lá um valor específico do FGTS e esse saldo fica lá na sua conta vinculada. Esse saldo ele precisa ter uma correção. E é exatamente isso que está sendo discutido. Desde 1991, essa correção do saldo do FGTS era feita com base na TR, que era a taxa referencial, o índice de correção. Só que verificou-se que a partir de 1999, esse índice de correção não deveria mais ser aplicado. Mas, mesmo assim, a Caixa Econômica Federal deixou de observar essa questão, deixou de aplicar o índice correto e permaneceu aplicando aí a TR. Então, a ação que está lá no Supremo Tribunal Federal é exatamente para discutir sobre a mudança da taxa de correção sobre o saldo do FGTS. E o período que está sendo analisado, que será analisado, né, possivelmente aí, não sabemos quando que será marcado o julgamento, mas será analisado aí entre o período de 1999 até 2013. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: ainda dá tempo de ingressar com a ação? Essa ação vai ser favorável ou não? Bem, a resposta é depende. Por quê? Se o STF entender que essa correção deve ser realizada, você que ingressou com a ação terá direito a ter aí a revisão dessa quantia. Mas se o STF entender que não, na verdade, essa correção não será feita. Então, como eu falei, vai depender desse julgamento no STF. Mas não temos como saber e nem ficar esperando a decisão desse julgamento, que é a ação direta de inconstitucionalidade número 5.090, porque pode ser também que nesse julgamento o STF entenda por fazer o que nós chamamos de modulação dos efeitos. O que é isso? O STF pode decidir pela correção da taxa, né? Que é tirar a TR e colocar o INPC ou o IPCA, mas pode dizer, não, será só para os processos que já foram distribuídos. A partir da data desse julgamento, não pode mais ingressar com ação. É o que nós chamamos de modulação dos efeitos. É dizer qual o período, né, que pode ser aplicado o julgamento. Então, é uma certa insegurança jurídica nesse julgamento, porque nós não temos como ficar aguardando para poder ingressar com essas ações, porque pode ser que se você esperar o julgamento, você perca aí o direito de ter a revisão do seu FGTS. E o que se precisa para ingressar com a ação? Bem, você vai precisar ter o cálculo do seu FGTS, o cálculo da revisão. Você vai precisar saber qual a diferença entre o índice que foi aplicado, que é a TR, e o INPC ou o IPCA.
Quando você fizer esse cálculo, você vai ter lá o valor corrigido, o valor da diferença. É necessário ter esse valor, porque esse valor, na verdade, vai ser o valor da sua ação. Quando você distribui qualquer ação, você precisa demonstrar para o juiz qual é o valor da ação. Então, o valor da sua ação nesse processo de correção do FGTS vai ser, na verdade, o valor da diferença que você apurou aí quando você fez o cálculo, tá? Então, inicialmente o cálculo, e para fazer esse cálculo, você vai precisar do extrato analítico do seu FGTS. Se você trabalhou entre os períodos de 1999 até 2013, vai estar lá o valor, né, o cálculo, o valor de JAN, né, que é o valor de juros e atualização monetária de todas as empresas que você trabalhou, e você precisa, então, desse extrato para poder fazer o cálculo. Além do extrato do FGTS para poder fazer o cálculo e do cálculo, você vai precisar de RG, CPF, comprovante de residência, que tem que ser água, luz, telefone ou gás, qualquer conta de consumo. Vai precisar também da carteira de trabalho, onde consta lá o número do PIS ou do número do PIS. E se estiver assistido por advogado para poder fazer a ação, você vai precisar da procuração e da declaração de hipossuficiência, tá? Esses documentos são os que você vai instruir a ação que deve correr aí na Justiça Federal. Aí outra pergunta que fazem é se é necessário estar acompanhado de advogado para poder fazer a ação. Não, você pode ingressar aí com a ação. Eu só acho que você vai ter um pouco de dificuldade, porque por conta aí da pandemia, as defensorias eu acho que não estão funcionando, você vai ter um pouco de dificuldade de conseguir aí acessar. Mas você pode ingressar sem o acompanhamento de advogado. Última pergunta: quais são as chances de se conseguir êxito lá no julgamento do STF? Bem, gente, já houve ação direta de inconstitucionalidade e que foi declarada inconstitucional a utilização da TR para precatórios. E logo em seguida também teve outro julgamento no qual declarou inconstitucional as ações judiciais em face da União. Então, nós estamos esperançosos aí, como o STF já se posicionou com relação à TR, que ele se posicione de forma favorável agora também com relação às ações do FGTS. E última pergunta que fazem: vou ganhar muito dinheiro? O valor é muito alto? Aí a resposta também é depende. Por isso que você precisa fazer o cálculo, porque vai depender do valor que você recebia aí de salário entre esse período de 1999 a 2013, vai depender do tempo que você trabalhou entre esse lapso temporal. Então, é necessário realmente fazer o cálculo para poder verificar qual é o valor que você vai receber. O que tem de benéfico é que no momento que você faz o cálculo, você já tem ali a resposta de qual é a diferença que você receberá caso a ação aí direta de inconstitucionalidade seja favorável para os trabalhadores, né? E você tem alguns sistemas aí na internet que oferecem esse cálculo gratuito. Então, muitas pessoas também aí acham que é necessário pagar esse cálculo, mas se você procurar aí na internet, você vai encontrar vários sistemas que fazem de forma gratuita, mas se não quiser ter trabalho de fazer o cálculo, enfim, quer conciliar tanto o cálculo quanto a ação, eu te aconselho aí a procurar um advogado da sua confiança para poder fazer o cálculo. Esse é o vídeo de hoje. Ficando alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Se gostou, curte, compartilha e não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!